Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao 10º podcast de condomínios. Eu sou o Rogério de Freitas, da Fox Síndico. Fala, turma! Alessandro aqui do Cindy Hub, muito sucesso e vem com a gente! Esses meninos estão muito empolgados. Ô, Glória! Ô, Glória! Aqui Walter Júnior, representando os condomínios da Grande Florianópolis pelo Secov Santa Catarina. E você é? Ângela Dalmolin, do Jornal dos Condomínios. Nossa convidada aleatória de hoje é a nossa querida e amada Ângela Dalmolin, do Jornal dos Condomínios. Pessoal, vocês não sabem o trabalho que me deu de colocar essa pessoa sentada aqui entre nós nessa mesa e compor esse quadro de pessoas maravilhosas, né? Que somos todos nós. E a Ângela é muito querida por nós. A Ângela é uma pessoa que está presente no mundo condominial, no universo condominial, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Florianópolis, há 19 anos. 19 anos em março. 19 anos em março. Então não é de ontem, né? De muito tempo que a Ângela tem dado essa colaboração e junto com o seu trabalho no Jornal dos Condomínios, que para mim é o instrumento mais importante de formação e informação do síndico de Santa Catarina. Eu sou suspeito para falar sempre, se vocês forem recorrer a qualquer vídeo meu antigo, né, os mais antigos, sempre tem eu falando do Jornal dos Condomínios antes de eu conhecer a Ângela. Então não estou querendo puxar rasgar seda aqui, isso é muito sincero. E eu sempre falo que o Jornal dos Condomínios foi a minha primeira fonte de informação, de formação quando eu comecei nesse universo. Então, nosso humano aleatório da semana, Ângela Dalmolin, Jornal dos Condomínios, e o assunto de hoje é a história e a evolução dos condomínios em Santa Catarina nos últimos 15 anos, mais precisamente após a promulgação do Código Civil. Vem com a gente. A Ângela, na verdade, ela acompanhou, ela já vivenciava isso pré-Código Civil e ela presenciou a chegada do Código Civil e ela sabe nos contar, espero que ela saiba nos contar a respeito de como evoluiu o mercado condominial desse tempo para cá. O que tu tem para falar para nós dos primórdios das primeiras edições? A gente, inclusive, nos bastidores, antes de iniciar o podcast, a Ângela trouxe aqui umas edições mais antigas e a gente pôde dar uma olhadinha lá e ver como muita coisa aconteceu de lá para cá. A Ângela vai começar falando assim, no começo os barcos chegavam ali na região do mercado público. No começo era o céu e a terra e todas as criaturas. Eu iniciei o trabalho no Jornal dos Condomínios em 2001. Entrei na 8ª edição. Quem fazia esse jornal era meu pai, que era um empreendedor na época. E eu vim morar em Florianópolis e comecei a trabalhar com ele. O que eu acho interessante dessa época, a primeira coisa é o tipo de publicação. A gente começou a fazer uma publicação segmentada para um setor, para um nicho de pessoas que a gente considerava que não estava sendo atendido da maneira que merecia. Em questões de informação, em questões de conhecimento que poderia ser obtido, né, e que deveria ser obtido em função de estar das peculiaridades da própria função. Isso mesmo. Então a gente decidiu fazer uma publicação segmentada e na época as publicações, os termos jornalísticos da época era espalhar a notícia para todos os lados. Então já de cara a gente quis fazer um produto segmentado e foi bastante criticado na época, porque dizia que um produto segmentado não iria dar certo. Você estava rompendo paradigmas, né? Imagina? Também. E naquela época existia já o crescimento, a verticalização da cidade e caminhando junto, o crescimento do mercado condominial. Porque existiam síndicos, existiam empresas prestadoras de serviço e queriam ter, do lado dos prestadores de serviço, queriam ter uma maior comunicação com os síndicos, se fazerem ser conhecidos, né? E os síndicos buscando essa informação, a gente querendo oferecer essa informação. Lembrando que na época não existia ainda o Google, na época era o KD e o Alta Vista, que eram os dois sites de busca, que inclusive o KD era um site até aqui da região, para ver então a importância que o jornal
que né, trouxe para a época, não só de hoje, a gente está falando agora daquela época, para a gente começar a contextualizar a mudança da forma como as pessoas viviam em condomínios após esse período, que a gente está falando aqui aproximadamente de entre 15 a 18 anos atrás. Era muito intuitivo, então, a função de síndico. O perfil do síndico mudou drasticamente de lá para cá. Não é o mesmo síndico de hoje, é o perfil do síndico dessa época que estás falando dos primórdios do jornal. Sim, essa época é que eu considero... Eu poderia separar este período em 4 eras. Opa! Né? Legal. Eu entendo que nesta época, no lançamento do jornal, era a era da boa vontade. Eram as pessoas que eram os aposentados, as donas de casa, que exerciam essa função por terem mais tempo, por estarem no condomínio, terem um relacionamento com o pessoal, e bastava a estas pessoas ter boa vontade, voluntariado para cuidar do condomínio. Uhum. Então a gente começou, como o Walter falou, não tinha internet, no nosso escritório não tinha internet, a gente fazia o jornal. E daí, quando eu cheguei, falei assim, vamos colocar uma internet. Então, aquela internet da época da internet de escada, onde para baixar 2 mega, tu ficava 25, 30 minutos esperando. Sim. Então, já começava por aí as dificuldades que a gente nem sentia, porque a gente não sabia como hoje, as facilidades que se tem hoje não tinha lá. E foi muito bem recebido pelas empresas, porque abriu um caminho. Eu sempre considero que o Jornal dos Condomínios sempre abriu mercados para todo mundo, abriu mercados para as empresas e também para os síndicos no fato deles obterem esse conhecimento. Depois essa era da boa vontade, onde também mais ou menos naquela época existiam aí uns 2.400, 2.800 prédios, né? O prédio comercial maior era o Seiza Center. Isso, na Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis era o Seiza Center. Ainda é um dos maiores, né? Ainda é. E o Argos, né, em Coqueiros, era o maior condomínio. Maior residencial. O Seiza Center comercial e o Argos com 544 unidades, 2.000 moradores, né? Hoje, fazendo assim... A gente, uma relação, hoje em dia, a gente tem aí quase uns 8.000 condomínios na Grande Florianópolis. Por aí. Né? O condomínio mais alto que a gente tem aqui vai ser um que está sendo construído na Palhoça, que é de 25 andares. Nem estava sabendo disso. É o mais alto. Eu li isso essa semana. Porque aqui na Grande Florianópolis, em Florianópolis, pelo menos, o plano diretor, ele permite até 12 andares só. Aí a gente pensa também mas Balneário assim, Camboriú, isso, né? Está tu é fazendo próxima, de 81 andares. Tu é próximo a Balneário Camboriú. O Jornal dos Condomínios, as atuais edições, ela dispensa um bom espaço para cidades como Itajaí, Balneário Camboriú, algumas vezes é distribuído em Criciúma, Sim, porque são 8 com essa evolução do jornal, a gente começou na Grande Florianópolis, daí hoje a gente abrange 8 cidades, que é de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, depois Biguaçu, Palhoça, São José, Florianópolis, Criciúma. Para vocês verem como as problemáticas condominiais, elas são muito semelhantes, muito equilibradas e equitativas em qualquer região do Brasil. E incrível que pareça, semana passada eu estive em Joinville e os síndicos de lá utilizam muito o Jornal de Condomínio como forma de consulta, para conhecer os assuntos, para ver, eles querem, eles conhecem, só que eu não sei se chega até lá em Joinville, mas eles consomem a versão virtual. Sim. A versão digital, ela digital. Eu sei que eu escrevo para o jornal, tem uma coluna, e eu tive a felicidade de algumas colunas que eu escrevi terem sido replicadas em sites como o da Roseli Schwartz, né? Mais de uma vez. Então as matérias de jornais elas atingem pessoas além desses municípios onde a versão impressa só chega. Isso e não só nos municípios, né? As nossas matérias, elas estão nos principais portais aí. Sim, sim. E Ângela, quantas impressões você faz do seu jornal?
Conta pra gente um pouquinho. E o trabalho, uma vez eu tive a felicidade, gente, ó, deixa eu contar essa história para vocês. Em alguns eventos eu tenho a felicidade, por morar próximo da Ângela, de pegar um Uber com ela. E eu aproveito esses minutos que são essenciais para o meu crescimento profissional, pessoal. E vou perguntando para ela um monte de coisa, vou tirando tudo que eu posso, porque essa mulher sabe muito de condomínio. E aí me conta um pouquinho sobre quantos exemplares vocês fazem e toda essa logística e a complexidade que é distribuir em tantas cidades e para que chegue na mão do síndico. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A gente atualmente tem 13 mil exemplares mensais. A semana passada eu estive na gráfica, onde a gente faz a impressão há 18 anos na mesma gráfica, que antes era o Grupo RBS, agora foi vendido, né, o NSC TV. Fazemos a impressão há 18 anos no mesmo local, que a gente tem a tiragem atestada, que isso é uma coisa bastante importante, e qualidade na impressão. O que é tiragem atestada? É tiragem comprovada. Sim, são 13 mil, que nós imprimimos 13 mil exemplares mensais. Eles fazem toda a logística para nós. Então é impresso ali, eles mandam o número de exemplares que vai para a região do Vale do Itajaí, eles mandam para o centro de distribuição lá no Vale do Itajaí, lá em Itajaí. Eles mandam para o centro de distribuição de Criciúma e a gente pega os restantes dos exemplares que vão na Grande Florianópolis e fazemos a distribuição aqui. Temos uma equipe própria do jornal aqui na Grande Florianópolis e outra lá do Vale do Itajaí. A entrega nos prédios, diretamente nos prédios, na caixinha do correio ou na mão do porteiro, é entregue pela nossa equipe. E nas mais de 80 administradoras de condomínio que se cadastraram para receber o jornal e fazer essa distribuição para os seus síndicos, é feita através de serviços de motoboy em todas as cidades. 80 administradoras de condomínio. Mas eu acho, não sem querer desmerecer a tua logística, mas eu fiquei absurdamente curioso em conhecer essas 4 eras que você conseguiu identificar aí nessa história. Estávamos na primeira ainda quase. Boa vontade. Essa tua linda história de amor, não vou falar de ódio, mas de amor e casamento com os condomínios em Santa Catarina. Mais do que isso, propósito. Sem propósito, ela não estaria tanto tempo fazendo o que faz, do jeito que faz e na qualidade que faz. Então, depois que a gente fala nessa era da boa vontade, entrou o tema da pauta aqui hoje, né? Entrou o novo Código Civil feito uma bomba, assim, no mercado, chamando a atenção de todo mundo, dos especialistas, até mesmo daqueles síndicos, né? E impondo muitas legislações e novas obrigações. Gerando um certo medo no mercado. Naquela época, o que eu acho interessante, assim, para passar para a segunda era, é falar do perfil do síndico, né? Porque tudo que permeia todas essas eras, que eu vou comentar, assim, que é a minha visão que eu tenho, é o perfil do síndico, a mudança do perfil do síndico, né? E as pessoas que fazem parte disso. Eu, por exemplo, assim, é um perfil muito amplo, muito eclético. Eu já conheci síndicos que são taxistas, síndicos que são professores de yoga, que são advogados, arquitetos, engenheiros. Tive um síndico caminhoneiro. Quando eu chegava no prédio, se estava um mega baita caminhão dele na frente do prédio, a gente sabia que ele estava, né? E isso é o que eu acho mais interessante nesse setor. São essas personalidades, cada um é uma personalidade que traz a sua experiência pessoal, unindo a sua experiência profissional também, e mais aquele conhecimento que ele precisa adquirir para exercer essa função. Então, é muito interessante cada pessoa, tudo aquilo que ela forma em uma pessoa só para poder gerir o condomínio. Então você acha que nesses mais de 18 anos que você lida diretamente com os síndicos, você pode perceber e ainda percebe que os perfis na gestão condominial de quem é síndico é dos mais variados? Sim. É uma realidade que ainda se mantém. É uma realidade que ainda se mantém e ainda está em modificação, porque agora entram as pessoas que
querem ser síndicos profissionais, que querem fazer disso uma profissão. Que estão começando a entrar e a tomar o mercado, vamos chamar assim, né? Tomar o lugar desses síndicos orgânicos, seria isso? Estão aparecendo cada vez mais, é isso no caso? Estão aparecendo cada vez mais e eles começaram a surgir de pessoas que eram síndicas em seus prédios, gostavam, se apaixonaram por essa função e já vi exemplos, né? O pessoal do lado, o vizinho do prédio do lado, diz assim, pô, tu te dá tão bem, gere tão bem teu condomínio, não quer ser do nosso condomínio? Então, a princípio começou assim. O cara gostava, se apaixonava e recebia convites, digamos assim, para... Dos vizinhos. E aí começou o síndico profissional. E depois, eles com isso, começaram a pensar na questão em fazer disso uma profissão. Chegando depois, entrando então o Código Civil, né? Trazendo toda essa imensa carga, assim, que era naquela época para aquele senhor aposentado, aquelas pessoas, né, que geriam o condomínio, tipo assim, mais suave na nave, assim, né, mais tranquilos. Eu vejo que entrou a era do conhecimento, né? Então entra a era do conhecimento, o novo Código Civil, as maiores obrigações e as pessoas, então, na busca de conhecimento para poder gerir tudo isso. E até poder tirar alguns paradigmas de dar uma certa tranquilidade para o mercado em relação a esse novo panorama que era um código novo que regia não só a vivência em condomínio, mas regia a vivência da sociedade brasileira como um todo, né? E então você consegue reconhecer que de 2003 para cá houve então essa era do conhecimento onde todo mundo sentiu a necessidade de estudar melhor a legislação para ter um pouco mais de segurança e um pouco mais de paz na vivência condominial. Bom, interessante isso. E começaram a surgir também os primeiros especialistas, né? Sim. Qual foi a primeira pessoa que você teve contato assim aqui na Grande Florianópolis que trazia orientações tanto antes e depois do Código Civil, assim, tu consegue lembrar, assim? Eram os profissionais da época, né? A gente se relacionava com as administradoras, a gente tinha jornalistas que buscavam as informações, então eram as administradoras que supriam isso, alguns especialistas de São Paulo que a gente já se relacionava, como a Roseli Schwartz, por exemplo, mas através assim de informações de longe, de telefone e tal, né? Depois eu vinha me encontrar pessoalmente com ela numa feira, conheci. Eram essas pessoas, eram as administradoras, era a leitura de publicações que tinham em São Paulo também. E as pessoas que eu me lembro, assim, por exemplo, o Fernando Ulrich, presidente do Secof. A gente tinha uma coluna que se chamava Canal Aberto, onde as pessoas mandavam perguntas, né? A gente abriu e os síndicos mandavam várias perguntas e a gente precisava de pessoas, assim, especialistas. Não tinha essa palavra, o especialista, né? Buscava pessoas. Então, eu conheci o Fernando, ele também estava começando nesse setor e ele disse assim, gostaria de participar do jornal e tal. E naquela semana eu tinha recebido uma pergunta, assim, muito cabeluda, que até hoje seria uma das mais cabeludas, mais difíceis situações que o síndico estava vivendo. Aí eu disse assim, vou mandar essa pergunta para ele, vamos ver o que né? No dia seguinte, ele veio assim com uma super resposta, sabe? Então ele eu considero o primeiro especialista, assim, que legal. Que legal. E só para constar, o Fernando Ulrich é o nosso presidente do Secov até hoje, é um grande parceiro nosso. Fez uma grande carreira, né? Já é advogado também na área condominial. Manja muito. E manja bastante também. Foi meu professor, ele já. Nessa no época, discurso do Secov. Nessa época também a gente não tinha curso aqui, né? Não se tinha curso. A única informação que se tinha de condomínios na época era a chegada do Jornal dos Condomínios nos prédios. E a gente está falando mais ou menos em que ano, Ângela? 2003, né? Não? 2003, 2004, né? Por aí. Onde algumas primeiras manifestações assim de algum curso, né? Começaram a surgir através das parcerias com o Secov, com algumas outras associações assim que eles foram trazendo, manifestações tímidas, assim, um curso, depois outro e não mais, né?
a partir mesmo de 2009, 2010 ali foi que a gente sentiu essa necessidade. É um setor que já estava crescendo, né? Na época a gente já estava fazendo a Expo Condomínio e não tinha nenhum curso na cidade. 2009 foi a primeira Expo aqui, não foi? 2010. 2010. Começou a elaboração, a pensar em 2009, né? Daí foi em 2010. Então foi a primeira vez que a gente trouxe um curso efetivamente aqui, que foi o da Roseli Schwartz, que o Jornal dos Condomínios trouxe. Trouxe no sentido de levantar a questão. O setor está crescendo, o setor está forte, e como que não existe nenhum tipo de curso de formação ainda aqui? Os colegas, tipo o Rodrigo Machado, ele fala que foi fazer curso em São Paulo, porque na época não tinha curso aqui. Isso. Né? As pessoas iam a São Paulo fazer curso, é verdade. Olha só um registro, olha quem está aqui ao vivo com a gente. Clique Síndico, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço para ele. Olha quem está aí. O Ayrton. Ayrton Roxo. Grande rapaz. Grande abraço para ti aí, Ayrton. É um grande jornal, Ayrton está há muito mais tempo, né? É um grande. Há muito mais tempo fazendo a publicação dele. Tamo junto, Ayrton, vamos lá. Que bom, então a primeira era então seria a era da boa vontade, a segunda era seria a era do conhecimento? A gente estava falando que o pessoal ia a São Paulo fazer os cursos e tu estava trazendo e tu vivenciou nessa época em 2004, 2005 os primeiros cursos, sendo um deles o da Roseli. E de lá para cá, o que... A Roseli eu trouxe em 2010, antes disso as pessoas iam a São Paulo fazer curso, sim. porque não existia aqui, né? Um único curso uma instituição fez uma vez em 2006, foi o primeiro assim que eu tenho lembrança, foi o que eles fizeram e depois não houve mais nada, porque não foi muito, apesar da necessidade, não teve muita adesão, né? Mesmo sendo essa, como eu coloquei, a era do conhecimento. Angela, deixa eu te fazer uma pergunta, tá me surgindo daqui. Se alguém for fazer um trabalho, escrever um livro, fazer uma obra, um mestrado e precisar de um histórico dos últimos 20 anos do mercado condominial de Santa Catarina ou da Florianópolis, consegue encontrar isso tudo contigo, com o Jornal dos Condomínios? Ou muita coisa? Muita coisa sim, porque eu mesmo para fazer... Eu fiz as minhas pesquisas também, né, para estar aqui, me preparei e eu fui buscar onde? Nos arquivos do Jornal dos Condomínios, né? Eu tenho várias pastas, eu tenho umas 7 pastas assim, de todas as edições e peguei lá as primeiras e fui dar uma olhada, né, para ver como que era o número de prédios, quando que começou, quando que teve o primeiro evento para síndico, quando que começaram os primeiros cursos. Tem nessas edições antigas do jornal. Eu atuo num condomínio comercial, um centro comercial, na verdade, como síndico profissional, e quando eu cheguei lá, quando eu fui eleito, eu substituí uma síndica e ela estava se despedindo do jornal, do condomínio. E estava lá guardando as coisas dela, de repente ela tirou da gaveta uma edição, acho que de 2006, do Jornal dos Condomínios, onde ela aparecia na matéria e ela guardou com carinho, cara. E mostrou pra mim, ela já sabia que eu já escrevi no jornal, olha aqui, ó, eu vou guardar. Daí pegou e botou uma pastinha dela, que ela aparecia, né? Então, as pessoas daqui têm um carinho assim pelo jornal. Quer queira ou eu não queira, todo mundo tem um carinho pelo jornal. Eu já encontrei síndicas assim que colocavam em pastas também, que mostravam, olha aqui a edição tal, que guardavam todas as edições impressas, né? E daí eu disse assim, calma, já tem no site, você pode encontrar todo o conteúdo lá, né? Eu vou confessar para vocês que a primeira edição que eu também apareci, eu também tenho guardado. Mas é muito legal, né? Eu também tenho guardado. Ô, Angela, e deixa eu te fazer uma pergunta. O jornal está com quase 20 anos. O que você imagina para o jornal daqui a mais 20? Como é que você enxerga isso? Você consegue visualizar ele com 40 anos de idade esse jornal? O que você imagina para ele? Eu só imagino que a gente vai ter que fazer essa transição do impresso, a primeira coisa do impresso para o digital. Infelizmente, perde um pouco do charme, as né? pessoas dizem que o impresso vai terminar e tal, e vai passar tudo para o digital, né?
tem o seu charme, as pessoas adoram folhear, sentar e folhear ainda, né? Tanto como ler um livro, mas também quando quer buscar uma informação assim mais de imediato, ela também já vai no site e busca essa informação. E para finalizar é uma biblioteca, a questão de consulta essa era do conhecimento, eu acho que a gente finaliza ali quando a gente trouxe a Expo Condomínio, que foi o que trazer a questão condominial para um espaço de relacionamento, né? Tu acha que a Expo Condomínios, a primeira Expo Condomínios, que foi realizada junto com a feira do imóvel, né? Feira do imóvel, Salão do Imóvel e Construfer. Tu não acha que ela trouxe uma glamorização ou um caráter mais técnico, mais robusto para a área condominial a partir de 2010? Sim, porque foi um grande passo, né? Querendo ou não, foi um grande passo, exigiu bastante dos organizadores, né? Que era o Jornal dos Condomínios em parceria com o Secov, para montar aquela feira, trazer os estandes, as empresas interessadas e teve assim muita adesão, né? Em 45 dias a gente conseguiu montar uma feira, foi um trabalho enorme também, com 19 estandes, porque não existia nada parecido. Sim. Eu já estava visitando algumas feiras e via que em feiras de construção ou feiras de imóveis existiam empresas do setor de condomínios que estavam ali fazendo exposição de produtos e serviços, mas por quê? Porque não tinha na época uma feira específica para condomínios. E daí que foi a visão de mercado que a gente teve. E resolvemos fazer. E junto aos estandes, produtos, serviços e tal, foram trazidos também várias palestras. Todos os dias, então era 6 dias de feira, todos os dias a gente trazia palestras. Numa parceria também com o poder público, né? A prefeitura mandava representantes, a Casan representantes para dar palestra, os bombeiros, até a Defesa Civil na época. Lembra que na época teve umas enchentes? Lembra aquelas épocas das enchentes? Então a gente também trouxe umas palestrantes da Defesa Civil para orientar os condomínios o que fazer na época que tinha essas enchentes. Então foi a primeira vez que vieram informações assim mais pontuais, até mesmo do poder público. Bombeiro, treinamento com o zelador, bombeiro apagando fogo. Usando de incêndio e tal. Então podemos considerar então que nessa época de 2010 foi uma época então de união de todas as cabeças pensantes de condomínio? Eu considero. Incluindo prestadores de serviço, advogados, engenheiros, os entes públicos. Boa definição. Estava meio dissociado antes disso, naquela época, o pessoal, os fornecedores não sabiam que existiam, tipo assim, o nicho não estava centralizado, né? Eles estavam meio perdidos, assim. Naquele momento começou a se agrupar. Olha, nós estamos aqui dentro do mercado condominial, existem vários nichos aqui que se encontram num grande nicho que é o mercado condominial. Ali começou a se modelar o que a gente tem hoje. Eu acredito que sim. Desculpa responder pela Ângela, mas eu vou dar a minha visão na época, né? Eu era recém-formado em Direito, eu tinha me formado em 2008 em Direito, e daí em 2010 eu estava lá vendo essa grande feira, muito bem organizada, e foi o momento onde a gente pôde encontrar com os parceiros de mercado, onde a gente pôde alimentar as amizades com os parceiros de mercado. Eu não digo concorrentes, né? São parceiros de mercado. E eu aqui conversando agora é que me veio esse insight de que realmente a partir de 2010 a gente conseguiu ter maior união dos prestadores de serviço, não para qualquer tipo de prejuízo ao mercado, mas para a melhoria do mercado. Isso é uma coisa que eu consegui visualizar muito e ainda visualizo, que os prestadores de serviço mantêm uma continuada preocupação de troca de experiências e etc, para que todo o mercado possa crescer. Quando eu iniciei, eu sentia muito isso, tá? Eu sentia muito eu usei esse termo hoje falando com o Rogério, muita ajuda.
O termo é mútua ajuda. Eu percebo muito isso nos grupos do WhatsApp, eu percebo muito isso. Quando eu cheguei a gravar esse podcast, eu liguei pro Alessandro, eu preciso tal, tipo assim, e preciso contar contigo. Não, estamos juntos, vamos fazer. Convidei o Walter, vou fazer com o Walter, tudo começa com o Walter dá certo. E a Ângela, quando eu comecei a falar do jornal, a gente se encontrou, ela me convidou para escrever. Não, vamos nos ajudar. Eu acredito que aqui isso aconteça muito. E eu percebo uma coisa, que quem vem de fora não tem esse cuidado. E uma pessoa que vem de fora, parece que a gente olha meio assim, opa, ele não está percebendo que aqui tem uma coisa que é diferente. Que quem chega se ajudando, não chega de forma predadora, oferecendo seu produto para ganhar mercado, né? Sempre a nossa relação tem uma troca de, olha, aqui a gente está edificando uma coisa junto. Eu poderia até dizer... Eu posso estar sendo muito romântico na minha visão, né? Posso estar sendo muito romântico, mas Mas é verdade, eu acredito aqui em Florianópolis que a gente é muito mais amador do que profissional. Por que a gente chama de amador? Porque a gente ama aquilo que a gente faz. Eu comentei até com o Alessandro ali, a gente saiu para fazer um lanche e estava comentando com o seu Alessandro, eu estou muito mais aqui fazendo os podcasts, muito mais porque eu gosto, porque eu amo falar sobre condomínio, do que por necessidade, necessidades profissionais, né? Então a gente pôde verificar que todos os prestadores de serviço tinham um amor. Até mesmo que vamos ser realistas, né? Para trabalhar com condomínio tem que gostar muito. Eu acho que a gente alimenta... mais do que propósito. A gente busca nisso daí alimentar os propósitos, alimentar as paixões, né, cara? Para trazer, como é aquela frase que eu sempre falo, não existe glamour na função de síndico, né? Por enquanto, a gente vai chegar lá. Mas a gente alimenta isso para acordar, abrir os olhos e ter o propósito. Não, hoje vou fazer os condomínios funcionarem, né? Sim. Eu ouvi no primeiro ou no segundo podcast, você, Rogério, falou sobre que a paixão que você sentia e como você admirava a função de síndico, que você se encontrou como gestor, administrador que você sempre queria ser e buscava ser, e você encontrou no condomínio uma forma de extravasar isso e alimentar essa sua paixão. Quando a gente faz administração, acho que o pessoal de direito, acho que passa por isso, que é ser juiz, né? Pensa, eu quero ser um magistrado, meu sonho, mas acho que a grande maioria sim. Né? E quem faz administração, principalmente em universidade privada, não sei se nas federais é a mesma coisa, eu acho que eles descambam mais para concurso público, mas na universidade privada a gente pensa em ser ou um empreendedor ou um executivo de uma grande empresa, uma multinacional, E eu me formei, atuei em várias empresas, em várias frentes, montei minha empresa, mas o que mais me aproximou em ser um executivo e um empreendedor foi a função de síndico. Todo dia a gente está empreendendo, todo dia a gente está executando, então isso me aproximou muito daquilo que eu vislumbrava quando eu estava na academia. Angela, continuando com a tua linha de raciocínio, então tu acha que a gente pode incluir uma semi-era aí entre as tuas eras destacadas no teu estudo preliminar? Olha, já está querendo se meter Tá querendo, bate aqui que ele já está querendo. Só queria colocar aquela hora que tu perguntou de especialistas, né? Então, a gente começou a descobrir os especialistas, como começaram a ser descobertos? Com esse canal aberto com o síndico, onde a gente mandava as perguntas dos síndicos, né? E o Walter começou a colaborar conosco, né? Conheci o Alberto Calgaro, que eu considero o Alberto Calgaro, você, Walter e o Fernando, então os grandes colaboradores do início. O Walter começou, era tão novinho, né? E uma noite assim, quero fazer uma coluna. Tinha 7 anos, né? 2008, comecei 2008. E começou a escrever aquela tua coluna que se chamava Além dos Livros. Que, aliás, esse nome da coluna quem deu foi você mesmo, né? Eu? Porque a Ângela me convidou para ser colunista do jornal, aliás, o primeiro colunista do jornal. Foi o primeiro colunista. Primeiro colunista do Jornal dos Condomínios, e daí, na hora de formular um nome da coluna, a Ângela perguntou, eu não sabia que nome colocar, daí a Ângela assim, tá, tu vai escrever sobre o que na coluna? Eu falei assim, olha, Ângela, eu pretendo escrever sobre questões que vão além dos livros. Daí tu mesmo falou, tá aí o nome, além dos livros.
Além dos livros. E essas colunas que você escreveu naquela época, o que eu acho interessante, estão válidas até hoje. Sim. Até hoje, aquelas colunas que foram escritas naquela época, 2008, 2012 e tal, até, né? Até 2012. Elas são, até hoje, elas são atemporais. A gente lê e tá Você viu valendo. praticamente o mesmo, né? Isso não te merece as minhas colunas, que tu escreve no dia, no outro dia já não vale mais nada. Mas o que eu estava falando em relação às eras, que isso é uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar a respeito de eras no desenvolvimento da convivência condominial. Isso é um olhar muito interessante de quem relata as realidades, que é o que a Ângela faz nesses últimos 20 anos, vamos resumir assim, né? E será que a gente consegue, depois da era do conhecimento, com esses eventos históricos importantíssimos da Feira do Condomínio, que a primeira foi realizada em 2010, né? A gente pode incluir uma semi-era aí, que foi a união técnica na área condominial, assim, que a gente conseguiu juntar as empresas e criar, pelo menos a impressão que eu tive é que eu tive mais contato com as outras empresas, com outros parceiros, com outros advogados, justamente a partir de 2010. Sim, porque a feira ela abriu um espaço para um relacionamento mais pessoal. Naquela época não existia o WhatsApp. Hoje as pessoas têm um relacionamento muito mais conversa de imediato pelo Facebook, WhatsApp, né? não tinha Facebook, não tinha Não, WhatsApp. Facebook já tinha. Facebook estava começando. Em 2010 estava começando isso aí. E o relacionamento se criava do encontro. Então foi um espaço que ele proporcionou esse encontro pessoal, né? Do síndico com o fornecedor, dos especialistas com o síndico, das associações, das entidades, da prefeitura, da Casan, dos bombeiros, né? Foi um marco, eu considero. Foi realmente. E depois, como é que eu vejo seguindo então com essas eras, né? Então, a questão do síndico, isso é colocando as eras e a função de síndico junto. Uhum. Então, a gente tem primeiro a era da boa vontade, que o síndico ele exercia a função com a sua boa vontade. Voluntariado. Bastava. Depois ele entrou na era do conhecimento. Por quê? Porque a boa vontade não bastava mais. Por que a era do conhecimento? Porque a boa vontade não bastava mais. Precisava ter conhecimento para exercer essa função. Ou seja, começou a diminuir o bom senso das pessoas. Não, a era do mimimi. Não, mas na verdade isso vem de encontro que as pessoas também passaram a buscar conhecimento. Sim, e a partir que você tem o conhecimento, você pode questionar se aquelas atitudes estão ou não estão de acordo com... Até porque começou a ter começou a era do Google e as pessoas começaram a questionar mais aquelas questões. E não aceitar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Eu chamo, eu tenho até um vídeo que eu falo na Masterclass, eu falei muito disso, que existe a fase do aprendizado, que é a primeira fase da incompetência inconsciente, que é aquilo que tu não, aquela época que tu não sabe que tu não sabe. É tipo quando o síndico é voluntariado, eu vou, porque eu não sei o que eu preciso saber para fazer aquela função. Depois tu se dá conta que tu precisa saber alguma coisa, então tu tem a incompetência consciente, tu sabe que tu é incompetente para aquela função. Daí tu passa para a fase de competência consciente, onde tu vai buscar o conhecimento. E depois tu chega num determinado ponto que tu nem sabe que tu sabe e tu faz naturalmente, entendeu? Como tu vai dirigir, tu vai passar a marcha, tu não pensa, agora tem que passar a primeira. Agora tu já está na competência inconsciente. Alô, então Érico, acho que... alô, Érico Rocha? Tem um aluno seu que fez as aulas bem feitas aqui, viu? O cara tá engajado. Nota 10 com 5 estrelinhas, viu? Tu nunca vai ver o Érico Rocha falando disso daí. Aí depois o que vem, na minha opinião, aí entra a era do relacionamento. Opa. O que é a era do relacionamento? É o síndico que tem a boa vontade, quer ser síndico, gosta, está adquirindo conhecimento e esbarra num dos grandes desafios que é o relacionamento dentro do condomínio, o relacionamento com os moradores. Com os condôminos. Sim, o relacionamento no condomínio. Por quê? Porque ele está lidando com pessoas. É a função política, né?
do cargo de síndico eletivo, né? Vocês falaram sobre isso no último podcast, sim, né? Sim. Não Uma habilidade como uma habilidade social. Eu achei que ela fosse falar relacionamento entre síndicos, mas não relacionamento com os condôminos. Eu falo dos desafios do síndico, Sim. né? É o relacionamento dele, do síndico, com os moradores e todos os desafios que a gente sabe que isso traz. Sim. Incluindo as comunicações. Incluindo comunicação, incluindo o síndico, ele mesmo, falando em inteligência emocional. Uhum. Ele passa a ter necessidade de ter inteligência emocional para lidar com todas essas questões que vêm do relacionamento, que é resolver problemas de briga, resolver problemas de barulhos, problemas dos mais variados, mas entre as pessoas, né? O que não é nada fácil, né? O que não é nada fácil, sabe? E Ângela, você escreveu sobre isso em alguma das suas colunas há muito tempo atrás, antes de se falar sobre esse assunto dentro dos condomínios, não foi? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É verdade. Eu quero mostrar essa capa porque é um marco para mim. Qual é? A gente, em 2009, a gente fez uma matéria que se chamava As Competências Emocionais na Gestão Condominial. Foi a primeira vez, tem uma carinha ali, foi a primeira vez que uma publicação de condomínios do país trouxe a questão da inteligência emocional Na gestão do condomínio. na gestão do condomínio. Isso aqui foi muito interessante, essa matéria tem uma história interessante por trás, né? Primeiro que eu fiz um curso, a nossa jornalista Roberta, né? Uhum. Lembra a Roberta? Ela Sim. leu um livro, na época, lembra aquele livro de inteligência Daniel emocional? Goleman. Que estava bombando na época, então ela leu esse livro. Eu fiz um curso para a gente montar essa matéria, porque até então ninguém tinha relacionado. Como que nós vamos relacionar? A gente tem que ler, tem que aprender, tem que saber, mas a gente sabia que tinha a ver. Olha que interessante, né? Eu sentia isso. A gente fez essa matéria, saiu, na real, assim, as pessoas não teve muita repercussão. As pessoas talvez não estavam preparadas para o preparadas. assunto, né? A repercussão que teve é que esse jornal foi parar, um porteiro de um prédio leu esse jornal. E este porteiro, ele era parte de um grupo de teatro. Ele fazia teatro e era porteiro nas horas vagas, né? Olha que interessante. E ele leu essa matéria e ele se encantou e ele disse assim, nossa, levou para o diretor e disse assim, a gente tem que fazer uma peça para condomínios. Eu vejo isso nessa matéria. Olha que interessante. Aí eles entraram em contato comigo, falaram do projeto, que queriam fazer uma peça e queriam saber se eu queria ser a madrinha. Óbvio, né? Que tudo que é novo para mim me encanta. Olha que eu história me impulsiono. interessante. Então eles vieram e propuseram fazer a peça que se chamaria Condomínio Emocional. Separado, né? Condomínio Emocional. Olha que interessante. Eles fizeram uma peça fantástica, eu acompanhei em todos os momentos deles. Ajudei a apresentar em alguns condomínios, até no condomínio de Coqueiro, de Seu Luiz Franz ali, que é síndico há 15 anos ou mais, eu acho. Nós comentamos sobre ele ainda há pouco. Ele abriu o salão do condomínio, trouxe a peça, os moradores, então era muito lindo de ver, eles botando apresentando, e assim, a plateia, todos os moradores, as crianças sentadas embaixo, assim, apresentando. Então, foi um marco, assim, de assunto, de sacada, né? Sacada, como que a inteligência emocional tem a ver com o condomínio. Então, tem uma grande história esta matéria aqui. Olha, Ângela, eu sempre achei que a Ângela sempre foi uma pessoa que servia de união do meio condominial. Isso eu sempre falo para a Ângela, que ela é uma amálgama, né? Algo que junta todos os prestadores de serviço, todos os síndicos. Ela é como se fosse um funil, assim, onde todas as pessoas que têm alguma relação com o condomínio acabam tendo contato com a Ângela, mesmo que as pontas nunca tenham se visto e não se conheçam. Com certeza todo mundo
que tem alguma relação com o condomínio, com certeza conhece e tem contato com a Ângela. Ela estava falando aqui que amadrinhou o grupo de teatro Mas o grupo de teatro é novidade para mim. E eu perguntei assim, eu escrevi para perguntar para ela quantos afilhados nessa história aí já, Ângela? Porque eu me considero afilhado, a Ângela é minha madrinha inclusive, imagina, quando ela me convidou, eu escrevi uma coluna, eu falei, vamos, tá aí, como é que se faz isso? Que eu não tenho a menor ideia, eu nunca escrevi, já vai escrevendo, assim, a gente vai, eu também não sabia nada. A gente vai lapidando, a gente vai fazendo, bicho, é contigo, eu vou mesmo e tal. E são quantos afilhados, assim, mais ou menos, Ângela, nessa história? Eu acho que são Só que nessa mesa 3. Só aqui são 3. Eu tenho um perfil assim, eu faço as coisas, me movo pelo meu entusiasmo. Eu também, apesar de nunca ter sido síndica, ainda não consegui essa função dentro do meu condomínio, eu sou uma apaixonada pelo assunto, assim como vocês, assim como todos os síndicos que persistem nessa função, é porque a gente se encontra, né? A gente se encontra nisso, a gente se apaixona. O tic-tac bate. E então tudo que é novo, ou as pessoas que vêm para mim com alguma ideia diferente e tal, eu procuro apoiar e fazer aflorar isso, né? O meu trabalho, o trabalho da equipe de jornal sempre foi para fortalecer o setor de condomínios catarinense, né? Eu não queria falar isso para ti, mas podemos considerar a Ângela como uma grande anciã condominial de Santa Catarina? Praticamente um oráculo. E depois disso vieram, né, dentro dessa era do relacionamento, também... Vocês não sabem, só uma pausa, a Ângela, eu fiz essa brincadeira porque a Ângela começou a ficar bastante emocionada, então para não passar vergonha na frente das câmeras, segue o baile. Então essa era do relacionamento, a gente salienta, né, as competências emocionais, inteligência emocional e vários outros eventos também que tiveram, aí começaram a surgir mais eventos, mais coisas, e o pessoal começando a trazer isso, né? Isso em 2018? O pessoal... Não, em 2015 começaram os eventos, daí em 2018 trouxeram uma palestra muito legal, Condomínio Santos, né, sobre inteligência emocional, mas dentro disso eu queria citar uma coluna, né, que a gente trouxe para o jornal, que foi depois a ideia que eu tive foi depois de um artigo que eu li do Zumar, né? O Zumar Queijo, que também é nosso colunista e um dos grandes especialistas de Santa Catarina, onde que eu coloquei isso? Aliás, a nossa entrevista com o Zumar também foi muito boa. Foi legal. Foi. Exploramos bastante. O bom que esses colegas que a gente trouxe aqui, cara, a gente pode reaproveitá-los, que a gente nunca vai perder o assunto com eles, né, cara? Sempre vai ter colaboração. Sim. Não é que nem o Walter, que já falou no primeiro podcast, esgotou o assunto e fica repetindo aquela mesma aula. Agora só conto piada, porque não tem conteúdo. Então a gente trouxe primeiro essa grande questão em 2009 sobre a inteligência emocional, né, na gestão condominial, as competências emocionais. 10 anos atrás. E hoje o pessoal voltou a falar sobre isso, né? Há pouco tempo se fala muito sobre isso. E daí, hoje em dia, uma vez eu li faz uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu acho, eu li um artigo do Zumar que me bateu muito, assim, né? Que era aquele abuso do direito de reclamação por parte do condômino. Muito oportuno e um tema muito atual. Muito atual, muito A gente legal. comentou um pouco com ele aqui. O abuso do direito. Porque até então ele veio dar assim uma resolução para diversas situações assim que aconteciam dentro do condomínio. Houve em um momento que os síndicos andavam um pouco revoltados assim, porque eles estavam ali cumprindo a função e os moradores brigavam, sobrecarregavam, né? abusavam desse direito, né?
Então, Ficava cantando aquela musiquinha do John Benjola, chama o síndico. Vou chamar o síndico. E esse artigo, então, ele falava assim dos excessos, né, que eram praticados, daquilo que ultrapassava a normalidade do relacionamento entre o morador e o condomínio, das reclamações, né, e que isso deveria sofrer uma resposta proporcionalmente à ofensa. Então ele fez uma análise nesse artigo onde ele colocava 4 níveis de acordo, né? Com gravidades e medidas de punição, sabe? Que iam desde advertência, né? Ou restrição do canal de comunicação, assim, de falar assim, agora tu só fala comigo através do celular, alguma coisa assim, né? Ao registro de ocorrência, a medida cautelar de proibição de aproximação e tal, várias situações assim. Para proteger o síndico, o que ele poderia fazer, né? E nessas situações. E daí eu gostei muito desse artigo, mas também eu pensei o seguinte, puxa vida, será que o síndico vai ter que sempre se utilizar disso para resolver, para se defender nessas situações? Será que não existe alguma coisa que possa ser usada antes de que isso aqui ocorra? Isso parece ser um remédio, né? Aqui vou remediar, não teria um preventivo? Um preventivo. E a minha opinião é que o síndico poderia buscar o seu autoconhecimento, aprender a lidar consigo mesmo para poder lidar com o outro. Aí o que a gente trouxe? A gente abriu a coluna O Síndico no Divã. A gente trouxe um psicólogo, trazendo informações para o síndico de como lidar com essas pessoas, com esses abusos, com essas pessoas diferentes, no sentido de que abusavam, retrucavam, falavam mal ou até agrediam, né? Como lidar com essas pessoas a princípio e para, num caso extremo, somente daí usar o que dizia o artigo do Zumar. E olha que interessante a evolução. Então eu trouxe a psicologia para dentro do jornal. A gente como uma ferramenta de gestão para o síndico. Olha a evolução. Começou a primeira era com um conhecimento empírico, que era da boa vontade. Pode bater aí, porque empírico é uma palavra difícil. Depois veio a era do conhecimento, que é uma era mais técnica, né? Mais positivista, mais fria, né? E depois a gente veio com uma era do relacionamento, que é a necessidade de tu fazer o meio termo entre o bom senso e o técnico, de tu fazer um trabalho mais humanizado da gestão condominial. Mas olha você que interessante. sabe que... Então a gente está chegando numa fase de equilíbrio entre o que é uma maturidade do mercado. É isso que eu venho falando já há algum certo tempo, e a Ângela, com a sua larga experiência, talvez possa até de repente me corrigir ou confirmar. Eu entendo hoje que a gente está atingindo, pelo menos aqui na Grande Florianópolis e em Santa Catarina, uma maturidade na área condominial. É uma maturidade para esse tempo. Eu acredito que um tempo futuro vai exigir uma outra maturidade, mas eu acredito que para esse tempo existe uma maturidade. O que eu gostaria de perguntar para a Ângela é o seguinte: a Ângela, ela conhece outras praças, né? Conhece inclusive outros veículos de outras cidades. E tu chegou a perceber que uma outra cidade, outra localidade, ela está numa época daquelas que tu já vivenciou aqui na nossa região? Do tipo assim, vou lá para Cafundó do Judas. Lá em Cafundó do Judas estão vivendo hoje o que a gente viveu em 2004, em 2005, até eles chegar onde a gente evoluírem até... Ou não, tá tudo parelho, todo mundo acompanha junto. Repete. Puta, pergunta ficou tão... Ficou longa. Ângela, oi. Você tá aqui nesse City Hub. Vou pegar um café. Tu já percebeu assim que outras praças, né, elas estão vivenciando agora o que a gente vivenciou no passado? Estão naquelas eras passadas nossas, ou não? O mercado está acompanhando de forma homogênea a evolução, isso em todos os casos? Eita. Eu vejo que eles podem até não estar tão, digamos assim, tão avançados, sei lá. Já fui uma época numa cidade que
existia condomínio que não tinha regimento, não tinha convenção, não tinha nada, e a coisa acontecia assim, simplesmente. O que eu vejo, eu não posso dizer se estão avançados ou não, eu vejo que em todas as cidades do estado estão se levantando pessoas que fazem eventos, que promovem cursos, que promovem reuniões, sabe? E estão se levantando. O condomínio é a bola da vez geral, assim? É a bola da vez geral? Eu vejo que sim. Aliás, Vejo que leve sim. o Todas as cidades. Leve o podcast Condomínio para a sua cidade. Isso. Tenha excelentes palestras e cursos na sua região. Curta, compartilhe. Uma coisa legal também que eu vi, que eu gostaria de citar, assim, uma época assim, começaram a surgir as primeiras associações, assim, as tentativas de associações, né? A gente teve uma aqui em Florianópolis que persiste até hoje, que é o grupo ali da Uma Praça, né? Que os síndicos da região se uniram numa associação Aqui para perto do McDonald's de Florianópolis. isso, para fazer a revitalização de uma praça, que é a Praça Nereu Ramos, fazer a revitalização de uma praça e para trazer segurança para aquela região. Então se juntaram e existe isso até hoje. Nessa mesma época, em Balneário Camboriú, eu participava toda primeira segunda-feira do mês de um grupo de síndicos em Balneário Camboriú que começaram a se reunir num prédio bem ali no centro para falar dos seus problemas, né? E buscando soluções, conversando entre eles, buscando a prefeitura para falar de alguns problemas que estavam ocorrendo na rua ou determinados assuntos. Foi a primeira vez que eu vi do síndico sair do muro do condomínio para fora e buscar soluções para o seu condomínio e para o entorno, para a sua comunidade. Com compartilhamento de experiências. E eu achei isso incrível, assim, porque o síndico passou a ser uma liderança cidadã. Comunitária. Ele não era mais só do condomínio, ele começou a cuidar do seu entorno também. E com certeza os condomínios, a saúde interna do condomínio, não digo só financeiramente, mas principalmente socialmente, a saúde interna do condomínio, ela com certeza reflete em toda a sociedade. Então isso é muito saudável de ser realizado. E olha que engraçado, a Ângela está falando que em 2010 já se falava em inteligência emocional, e aí a gente está falando da evolução histórica do condomínio. Há uns podcasts atrás nós tivemos o Odirley falando que ele enxerga que o síndico do futuro é um mediador de conflitos. Lá atrás a Ângela já falava sobre isso, tanto é que criou uma coluna, o síndico no divã, e que enxerga como síndico o cara que tem que resolver uma série de problemas. Olha só, 10 anos atrás, Ângela. Olha que incrível. E isso se enxerga lá. O Odirley está dizendo que isso vai acontecer lá na frente, é a tendência. E lá atrás você já falava sobre isso. O síndico contemporâneo, ele é uma pessoa que ele se preocupa com a comunidade, com o relacionamento dele com a comunidade, com os moradores, e é uma liderança cidadã. E essa questão de mediar, não sei se resolver conflitos, né? Porque o Walter sempre diz que o síndico tem muita coisa que não tem que resolver, são moradores que tem que resolver entre eles, mas o síndico precisa saber disso. Ele precisa saber. Absorve muita coisa sem querer. Ele não sabia. Não entende a diferença do direito de vizinhança e direito de condomínio, né? Que algumas situações ele pode lidar, mas como que eu vou lidar? O que ele precisa ter? Então, inteligência emocional, né? A psicologia, conheço pessoas, conheço síndicos, psicólogos que eu conheço que são síndicos, conheço psicólogos que dizem que tratam de síndicos. Né? Esses tempos não me falou assim, chegou um síndico aqui que lida com 15 condomínios, ele chegou assim completamente estressado, sabes? Com a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout também foi a primeira vez que esse colunista que a gente trouxe na coluna Síndico no Divã, que foi falado relacionado à síndrome de Burnout com a atividade da sindicância. Se pronuncia burnout ou burnout? Essa é a grande questão, né? É burnout.
Bordeaux ou Urnaut? Porque é de queima, né? De Só queima para poder total. os nossos telespectadores saberem tudo. Então é muito interessante que a gente agora está visualizando também essas análises administrativas, empresariais e psicológicas no condomínio, né? Todas. Que Tá tá tudo bem- interligado, né? E a Ângela usou um termo aqui muito interessante que eu nunca tinha ouvido, talvez por ignorância da minha parte, que é o síndico contemporâneo. Você não percebesse que falasse isso? Eu acho Assim, né, Cinetinha para contemporâneo, Ângela, né? síndico contemporâneo. Achei Legal. interessante esse termo, né? Que é um síndico que ele está. Me explique, síndico contemporâneo. É o síndico do nosso tempo, né? É o síndico que ele está embutido no contexto do seu condomínio. Ele conhece o seu eleitorado, conhece os seus condôminos, que é aquilo que eu já falei lá no primeiro podcast, conhecer os condôminos, que a gente comentou no podcast político, saber quem são os seus condôminos para poder conduzir os condôminos para a melhoria coletiva. Eu vejo mais assim o síndico contemporâneo como o que se pretende do síndico contemporâneo. Se pretende o síndico assim, um síndico mais antenado, um síndico mais conhecedor, um síndico mais técnico, um síndico com algumas habilidades, um síndico que percebe os desafios de uma forma mais ampla dentro do condomínio. É isso que se pretende de um síndico contemporâneo. Só que é aquela questão, a gente vai amadurecer até chegar, até todos os síndicos, uma ampla maioria, se encaixar nesse perfil. Eu acho que ainda todos não se encaixam, nem um número significativo. Gostei desse termo, síndico contemporâneo. Isso aí foi o título de uma matéria especial que a gente fez em novembro do ano passado para o dia 30 de novembro, que é o dia do síndico, né? Muito bom. Isso quer dizer que eu não leio o jornal dos condomínios. Não, faz tempo também, mas aqui eu acho que eu tenho aqui algumas coisas que teria que ler para lembrar, assim, né? Não, e esses dias eu vi a Ângela escreveu em um dos seus jornais sobre aquele síndico que tem 97 anos. Que eu achei incrível aquela matéria. Eu amei ter conhecido ele também. E ele é um síndico orgânico, ou seja, um síndico morador. Que ele sim, mesmo faz a contabilidade, ele faz o os balanceio. boletos e tal, eles têm um funcionário só e ele tem 97 anos, agora está numa gestão. Só que ele já tinha sido síndico dos 78 aos 90, durante 12 anos, daí ele deu um tempo, e daí agora com 97 ele quis retomar esse trabalho. Que legal, né? Então conheci uma pessoa... 97 anos. 97 anos. uma pessoa muito simpática, muito lúcida, assim, muito sabedora, sabe? Muito empenhada, assim. E envergonha toda uma comunidade. Eu gostei, adorei. E envergonha toda uma comunidade de síndicos jovens dos seus auges dos 40 anos. Pois mas isso que é o legal. A gente tem do síndico que tem 20 e poucos anos, tem síndicos novos de 24 anos, e temos o de 97. Sim. Então eu volto a dizer que o que mais me encanta é esse perfil assim fantástico de pessoas. E a dificuldade que se tem que ter no trato com essas pessoas, né? Porque as formas e os dialetos e os comportamentos são, querendo ou não, um pouco diferentes. Né? Uma coisa que eu escutei uma vez de um professor que estava dando uma aula assim, de um curso aqui dado ali em Balneário Camboriú, e que também me bateu, assim, uma coisa muito simples, que ele dizia assim, que todo síndico traz dentro de si um empreendedor. Com certeza. Né? Isso é uma frase bem interessante. Mas hoje esse menino legal. tá puxando saco de tudo, concordo. né? Esse menino hoje... Tá, então eu vou puxar o meu saco. Porque eu sempre digo que qualquer condomínio já de pequeno porte você já disse mais isso. difícil de administrar do que qualquer empresa pequena. Sim. É tão complexo quanto, né? Se não mais. Porque além de administrar tudo, você tem que administrar o ânimo dos condôminos, né? Em muitas situações. Tá tristinho, Rogério? Não, eu estava pensando nessa frase aí, porque eu não acho que todo síndico é um empreendedor, mas eu acho que a função de síndico, ela remete ao empreendedorismo, sim. Né? A função de síndico, ela tem essa prerrogativa, mas nem todo síndico é assim. Quero pedir minhas excusas aí aos telespectadores das nossas brincadeiras, mas é porque
em regra geral, o tema condomínio é um tema muito enfadonho, né? Sim, então, o que a gente sim. tenta fazer aqui é trazer a realidade dos condomínios de uma maneira um pouco mais descontraída e sempre fazendo aquela análise um pouco mais técnica quando é possível. É isso aí. E depois, então, a gente já iniciou com a era da boa vontade, passou com a era do conhecimento, no relacionamento, e daí agora o que eu acho que está rolando e o que eu vejo que vai ser é mais ou menos o que eu imagino que o Odilei falou aqui, né, que das palestras dele sobre o futuro e tal. Mega Power! Que eu sempre saio das palestras dele com a cabeça assim, pensando num monte, que seria a era da tecnologia, liderança e sustentabilidade, que é o que eu vejo, né? Toda essa tecnologia que está vindo, né, como a gente fez aquelas matérias, as minhas referências são as matérias que a gente faz, né, cada edição, né, porque cada edição a gente pensa, trabalha muito assim para o assunto para trazer isso, né. Então, quando a gente trouxe ali pela primeira vez a matéria falando sobre a internet das coisas, que foi um toque que foi dado na coluna do Rogério, uma notinha que eu tinha escrito. nota, né? E daí a gente leu assim, vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia, A né? edição de março de 2018 do Jornal dos Condomínios, a internet das coisas. Eu tinha falado na edição de dezembro de 2017, né? De 2018. Né? Rogério, você escreve desde quando? Já faz 2 anos, né, João? Desde quando ele tinha cabelo. Faz um pouco mais, Foi bem legal esse convite, assim, eu fazia uns vídeos no Facebook, por uma intenção que bem distinta do que eu faço hoje, né, e chamou a atenção da Ângela. Daí uma vez a Ângela me convidou para fazer uma matéria que era sobre manutenção em caixa d'água, se não me engano. E daí lá a gente começou a conversar, a gente conheceu, ela tava frio pra caramba, eu com uma camisa, ela assim, tirando foto, tira o blazer que vai ficar meio, eu lá, vento sul, e daí a gente começou nos conhecendo pessoalmente, e eu falei, pô, Ângela, eu faço uns vídeos assim, eu falo, não, eu te sigo, cara, o pessoal do Jornal dos Condomínios me segue, eu achava, eu era fãzão do jornal, né? Eu era fãzão do jornal, assim, tá, que legal, não sei o quê. A gente observa muito tudo no mercado, as pessoas, os síndicos, né, tem muitas pessoas que se sobressaem, assim, em conhecimento, em coisas diferentes, assim, e como eu já falei, tudo que é novo me encanta, porque também não é brinquedo você ter um jornal e falar sobre 18 anos sobre o mesmo assunto. Sempre. Sim. Daí o engraçado então, foi assim, é novo, eu fiz louca. A Ângela assim pra mim, Rogério, eu precisava de uma pessoa que falasse assim sobre isso, sobre aquilo outro. Daí eu falei assim, pô, mas tem um Walter. Ele disse, não, precisa ter foto da pessoa e a pessoa tem que ser bonita. Rapaz, eu tô mais batido aqui do que olha hoje. Ela já voltou da campainha. Ela já voltou da campainha. Muito bom. Pessoal, eu digo a vocês aqui, eu como já lido aí na área de condomínio há algum bom tempo, né? Estou com 38 anos, desde os meus 12, eu não sei fazer conta. Mas para mim é uma satisfação enorme poder fazer esse retrospecto aí junto com a Ângela. A gente tem um carinho absurdo pela pessoa dela, pelo trabalho que ela faz. O trabalho dela e o carinho que ela tem, sobretudo, para mim, eu creio que ele é essencial para o bom convívio nos condomínios de Santa Catarina. Me deu uma nostalgia porque eu comecei a me imaginar síndico nessas épocas, né? Atuando sem conhecimento, atuando sem até uma internet, uma SCOM, o apoio de uma administradora, ou sem esse glamour, sem esse gosto de desenvolver a função, né? De trazer, como eu sempre falo, trabalhar pelo bom exercício da função. Só com a Barça, né? Isso, só com a Barça não tinha. Falando isolado. Só tinha uma frase lá dizendo o que era condomínio. Domínio em comum, ponto. Aí a única coisa que tinha na Barça lá. Era totalmente isolado, não tinha nenhum colega para tu poder pedir uma informação.
né? É muito mais difícil. Mas naquela época já tinha o Jornal dos Condomínios, não era tão sozinho assim, né? Poderia contar com o Jornal dos Condomínios. E claro que a gente foi aprendendo também, né? Eu acho que teve uma evolução também de acordo com o aprendizado nosso, da equipe do jornal. As matérias eram um pouco mais simples no início, e a partir do momento que a gente foi aprendendo um pouco mais, foram se tornando cada vez mais elaboradas. Isso sabe? que Eu assim, acho que ó, hoje a gente tem um texto muito bem elaborado. e uma pesquisa muito grande também. Feito uma pesquisa, visto os síndicos a entrevistar, ele passa por várias mãos. Primeiro é uma reunião de pauta para decidir, acho que tu já participou de algumas, né? Sim. Depois a editora faz toda a pauta, o que deve ser escrito, passa para os jornalistas fazem, vem para o crivo da nossa editora, que é uma pessoa que eu considero uma especialista também, porque ela já estuda, aprendeu um monte, né? Há 10 anos ela trabalha com a gente, ela estuda diariamente para que a gente possa colocar um conteúdo correto, responsável ali. Sim. Né? Então passa por várias mãos até chegar no jornal. É complexo, né? Uma coisa que eu gostei, uma das várias coisas que eu gostei de me aproximar do jornal é de acompanhar de perto como é que surge uma edição. Eu me lembro que a gente participou de uma matéria num encontro lá no bairro Itacurubi, que era do Corpo de Bombeiros. E saindo do encontro eu falei para a Ângela, precisa sair uma matéria, mas essa matéria ela tem que ser um manual de como que a gente deve fazer o AVCD, quais são os cuidados que a gente tem, tal. Essa matéria ela levou umas 4 edições para ficar pronta, né, Ângela? Rogério, ainda não tá, eu cobrava, Ângela, cadê? Não, ela não está pronta, ainda precisa, ou eles não estão me respondendo isso. Não foi uma coisa assim, professor, acho que falar sobre bombeiro é bom porque todo mundo... Não, tinha um compromisso com a informação, um compromisso com aquela matéria, ser um manual, uma instrução para o síndico realizar a vistoria do bombeiro da forma mais segura possível. Olha a responsabilidade, a dificuldade que é você ter uma publicação dessa, com essa envergadura, com essa amplitude, né? com essa amplitude demográfica. Né? Quantas mil pessoas são impactadas pela informação que está ali? Sim. Muito bom, a gente está então agora na era da tecnologia, liderança e sustentabilidade, ou pelo menos entrando nela, né? Onde eu já tenho vários condomínios que não emitem mais boletos impressos, somente por e-mail, principalmente os condomínios de veraneio, onde as comunicações oficiais do condomínio para com os condôminos e vice-versa também por deliberação em assembleia se dão exclusivamente através de um meio eletrônico para poder concentrar, né, as informações todas dos condôminos, inclusive pedidos e etc. Então eu creio que a gente esteja então já caminhando na era da tecnologia. A área da liderança é aquilo que o Odilei vinha comentando, que é essa questão de do síndico ser um mediador, né? Isso aí. E eu acredito... Ele fala muito do síndico ser um CEO também. É aquilo que eu defendo, assim, que o condomínio ainda precisa beber muito dos conhecimentos do mundo corporativo. Não precisa inventar a roda, as rodas já estão inventadas lá, é só copiar lá. Eu acho que a Ângela não citou isso, mas eu acho que ela deve ter vivenciado, pelo menos foi a época que eu vivenciei, quando eu iniciei no condomínio, que foi uma época muito data vênia. muito direito, muito juridiquês. Vai ficar muito data vênia. Começou a rir antes, por causa que ele falou data vênia, porque eu anotei. Um pouco dos dois. Não, eu chamei a época de época data vênia por conta do juridiquês, entendeu? Não te pedindo desculpas, escusas. Mas eu percebi muito isso, a gente só fala disso, e parece que tudo estava muito direcionado na gestão condominial a cumprir regras e observar as regras. E no mundo corporativo a gente vê que a gente avança quando a gente quebra algumas regrinhas. Sim, então sim. O condomínio estava sendo direcionado, eu acho que ainda está um pouco a ficar engessado nessas regras. Mas eu sempre, logo depois que eu finalizei... Não estou falando em negligenciar as regras. Na verdade, existe uma frase feita por um cineasta que eu publiquei no meu Instagram um tempo atrás,
que é domine as regras como um profissional para quebrá-las como um artista. Algum desses cineastas que fez essa frase. Então, domine as regras como um profissional para poder quebrá-las como um artista. Vamos ver de quem é para dar notícia. E após, por favor. A informação. E após eu finalizar um amplo estudo do Código Civil ali na época de 2008, quando eu estava finalizando. Um amplo estudo do Código Civil. Tem meia dúzia de artigos no código, da parte de condomínio de todo o Código Civil, está dizendo. Da parte de condomínio. Não é amplo estudo, né, cara? Me desculpa, não. Quer te fazer? Bem. Não, tô usando. Registra-se a ignorância alheia. Mas uma coisa que eu percebi, e eu sempre falo isso para os condomínios, aqui fugindo um pouquinho desse nosso relato histórico, é que a gestão condominial, aí vai de encontro um pouco com o que estás falando com relação a essa visão empresarial na gestão de condomínio, é que a gestão condominial, ela, no meu ponto de vista, né, particular, ele deve ser um contrapeso de 3 medidas: o que é legal, o que é justo e o que é prático. Porque nem tudo que é justo, nem tudo que é legal, que está ali explícito na lei, nem sempre é o mais justo, nem sempre é prático. E eu sempre digo isso com conhecimento de causa e com pesar. Se nós formos positivar a administração condominial, que é aplicar a ferro e fogo o que está escrito nas nossas legislações, convenção, regimento interno, a gente inviabiliza a gestão condominial. Quando eu terminei a graduação em Direito em 2008, eu fui ficar um mês e pouco em São Paulo visitando as grandes administradoras. Então, eu era recém-formado em Direito e tal, e eu, como síndico e proprietário de uma administradora de condomínio, eu tinha que ser prudente nas orientações aos condomínios. E lá em São Paulo fui chamado de louco. Porque lá em São Paulo, se eles fossem ser positivistas, frios na aplicação legislativa como eu estava pretendendo ser, não se fazia nada. Né? Então, esse papel de liderança, esse papel empresarial, essa visão empresarial de líder, que não necessariamente é um papel de gestor, ou seja, o bom empresário é aquele que vai além da gestão. Ele avança principalmente no papel de liderança, que é diferente. Eu acho que hoje carece mais do síndico se posicionar como líder, aquele direcionamento que a gente falou no podcast anterior sobre o pilar político da gestão condominial, do direcionamento, de conduzir a massa condominial do ponto A para o ponto B, sem querer fazer nenhuma analogia com um processo de coaching, tá? Só com as vontades, com relação coisa do Rodrigo, né? Coisa do Rodrigo. Só com as vontades da massa condominial mesmo, conduzir ou desviar daqueles coisas que não lhes interessam. Eu acho que pesa mais essa questão de liderança, de conduzir para a Assembleia e falar, olha, aqui esse é o momento de vocês decidirem no futuro. Depois disso é mera questão administrativa. E você sabe que o engraçado que vocês comentaram agora, e principalmente o que o Walter falou agora, me remeteu à época que eu estudava, que eu estava na faculdade, que um professor meu me disse o seguinte, e isso dá para levar para o âmbito condominial, que um juiz, quando segura o martelo na mão, ele não pode segurar com muita força, senão ele pode quebrar. É como se ele tivesse um pássaro na mão. Se ele deixar solto, o pássaro vai embora. E se ele apertar demais, ele vai esmagar o pássaro. Isso se assemelha com o síndico, que ele não pode aplicar as regras a ferro e fogo, como você disse, senão ele vai esmagar aquela situação e vai inviabilizar talvez uma próxima candidatura. Agora, se ele deixar solto demais, também ele vai perder as regras do negócio. Eu acho que essa analogia é muito válida, muito boa, e é muito viável, boa, interessante, né? Sim. Gostei muito. Então acho que a gente está numa era aí em que essa maturidade na área condominial venha possibilitar, através desse compartilhamento de experiências, através dos podcasts, através do Jornal dos Condomínios, possibilitar aos gestores condominiais, né, os síndicos, os profissionais orgânicos, a tomada de decisão diante das dificuldades, né? Então a tecnologia está aí, vamos utilizar. Na liderança
exige conhecimentos da área empresarial para a gestão condominial, creio eu, né, Rogério? Com certeza. E a sustentabilidade, ela ainda é cara para os condomínios, que são os painéis fotovoltaicos, a questão das ETS com, né, Soluções, né? As De soluções, água, luz, energia. as soluções sustentáveis, no meu ponto de vista grosseiro, ou seja, do ponto de vista ignorante, que eu não conheço e não pesquisei a respeito disso, eu imagino que ainda são relativamente caras, mas estamos caminhando para a sustentabilidade dos condomínios. A tendência de toda a tecnologia, né, inclusive para trazer soluções sustentáveis, aquela famosa lei de Moore que a gente falou quando o Dirley estava aqui, ela dobra a cada 2 anos. Então, a tendência é ela ficar mais acessível, mais acessível financeiramente, inclusive, e mais disponível também. Então, não tem volta. Isso vai acontecer no condomínio. Eu tinha uma outra pergunta para fazer. E a questão da sustentabilidade é porque o condomínio ele impacta muito ao redor. Né? Então, o ser humano ele impacta, e o condomínio ele é um concentrador de ser humano. E aquele negócio que a gente falou do síndico contemporâneo, né, é que ele caminha para ser um agente transformador ali do bairro, da sociedade. Porque eles têm muita responsabilidade nesse impacto que causa. Show. Sabe? Então, esse agente transformador seria sempre liderar essa questão da sustentabilidade no prédio, sabe? Porque isso é muito importante. Não adianta a gente ter os prédios ultra inteligentes, as cidades, né, smart cities, assim, se a sustentabilidade não caminha junto disso. Pode ter um prédio ultra inteligente, mas como é que tu tá liberando o teu lixo, os resíduos do prédio para a natureza? Tu acaba com a natureza e vai viver coisas pequenas prédio. podem ser feitas, né? E olha só como o Wordley, que ele é um mega power das galáxias, pensador da área condominial, que de nada adianta a gente ter um condomínio extremamente tecnológico e autossustentável se a saúde social do condomínio é um lixo. Né? Então, se nós tivermos um condomínio tecnicamente adequado, autossustentável e com uma saúde social adequada, que isso é reflexo de uma boa liderança, aí a gente vai ter uma sociedade mais adequada para frente. Temos o futuro dos condomínios. Essa era aí é uma coisa que ainda está acontecendo, está surgindo, e nós lá no jornal, nossa equipe, nós somos observadores. Assim. Daqui a 10 anos vamos conversar. Observamos o que está acontecendo e trazemos para o leitor, ou às vezes vemos algumas coisas que estão acontecendo, temos algumas sacadas e é isso que tu observa? Trazemos. E será que é isso que tu observa? Tecnologia, sustentabilidade, liderança? Foi o que eu coloquei na última era. Tecnologia, sustentabilidade e liderança. O síndico como agente transformador da cidade, do bairro, pelo que o condomínio impacta, né? Fica a dica aí para o nosso ouvinte aí em relação ao futuro do mercado condominial. O Walter estava falando que chegou lá em São Paulo com uma visão talvez da nossa era lá, e chegou lá e eles estavam em outro nível de maturidade. Exatamente. É possível que nós também que São Paulo é um mercado muito mais amplo, muito mais robusto, né? Talvez o mais robusto. 260 mil condomínios, mais ou menos. Então, imagina. Então, eles estejam... 60 mil condomínios. Do estado todo? Daí? Brasil, 260, mais ou menos. Sim, senão esse número não ia bater. Então, São Paulo estaria em outra era que a gente não vivenciou, talvez já mais maduro nessa questão de sustentabilidade, de liderança, ou não, já está parelho. Se bem que assim, nós aqui a gente percebe que nós temos um desenvolvimento do universo condominial bastante maduro. Eu concordo que o estado de Santa Catarina aqui, a gente anda em alta performance, com certeza. Sim, a gente tem alguns dos melhores especialistas do país estão aqui, sabe? Só porque eu parei de gravar aqui eu considero que alguns dos melhores especialistas do país estão aqui, tanto que os sites da Grande São Paulo, que são considerados assim os mais
Power, né, que nem diz o Odilei, estão buscando em Santa Catarina especialistas para colocar novos conteúdos, novas visões assim de condomínio. Eu que pesquiso muito na área de condomínio, assim, eu tenho essa feliz, essa gratidão de poder estar perto de pessoas que realmente se debruçam sobre as questões condominiais, que são humildes em compartilhar as questões condominiais, de trocar figurinha e juntos a gente ir desenhando alguns entendimentos, até às vezes entendimentos que não são iguais, Claro. mas que conseguem debater de igual para igual, né? Com humildade, com sabedoria, com tecnicidade também, né? Até Termina. um dos maiores sites de condomínio do Brasil, em seus cursos cita os artigos do Jornal dos Condomínios, cita, né, artigos escritos por mim e artigos escritos pelo Dr. Zumar Queiroz e tal. Então, Santa Catarina, eu acredito e por isso que eu venho contribuindo no Jornal dos Condomínios, a gente não ser um mero replicador de informações e sim ser um gerador de opinião. Isso. Que é o que o Jornal dos Condomínios vem fazendo. Gerador de opinião e produtor de conteúdo, porque hoje em dia são poucos os sites, os portais do país que fazem uma produção de conteúdo exclusivamente, né? Que tem essa produção de conteúdo, sabe? Não são mero replicadores. Uma coisa que eu percebo assim, desculpa, assim, é só para concluir que o mercado condominial brasileiro ele se atentou para a bola da vez, que é o condomínio, mas para tirar vantagem dessa situação, não para desenvolver esse mercado, não para melhorar o mercado, não para melhorar, não para trazer benefícios, sim para explorar, né? E às vezes eu vejo daqui, né, o que eu sinto daqui, o que me anima a fazer um podcast, principalmente assim, esse aqui é o 10º. Né? Com facilidade a gente juntou 10 grandes convidados, né, com conteúdo para falar. E a gente tem uma fila de vários outros convidados. 9 grandes convidados. Porque o primeiro fomos só nós 3. Tu veio como convidado, mas tu também não era grande. É verdade. Tu veio como convidado e ficou. Mas também não, mas tu também não era grande. Não tô sabendo. Mas assim, e a gente ainda tem na verdade a gente gravou o 7º, acho, o 7º, o 6º, nós gravamos sem convidados. Mas a gente tem uma fila ainda de convidados para um monte de gente que quer vir. Né? E deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu sou de São Paulo, sou advogado desde 2003 e estou aqui em Santa Catarina há 4 anos. Eu nunca tinha ouvido falar, até chegar aqui em Santa Catarina, sobre cobrança garantida. Uma coisa que eu aprendi aqui em Santa Catarina. Não conheci. Em São Paulo, eu advogo na área condominial desde o começo. Não ouvia falar, nunca tinha ouvido falar, conheci aqui, que aqui é forte isso. Uma solução interessante, que olha como aqui produz várias soluções, e quantas outras que não são espalhadas, que partem daqui, principalmente na parte tecnológica. Imagina, há 10 anos atrás, eu participei da festa de 15 anos de uma empresa de garantidora. Olha como é que é. Há 10 anos atrás, ou seja, 25 anos, né? Há 25 anos atrás já existia uma garantidora aqui em Florianópolis. Pois é. Não surgiu aqui, né? Não surgiu esse mercado, essa ideia. Foi em Curitiba, né? Onde eu conheço é Curitiba. Curitiba. Mas a gente absorveu com. Interessante demais, mas né? Florianópolis é um polo tecnológico também. Coisas produzidas aqui para condomínios que são levadas para o país todo, né? Inclusive o meu próximo projeto na área de economia, já estou com visão já de levar ele para fora do Brasil. Já. É o novo Tinder para condomínios. Falando nisso, a nossa piada de bastidores aqui é que o meu pai, né, já foi falecido em 2003. O meu pai ele era tão antigo na área de condomínios que, como não tinha Tinder naquela época, meu pai, para conseguir a namorada, ele fez o edital de convocação. Ele fez um edital de convocação dizendo que estão convocadas todas as meninas da Grande Florianópolis para conhecer. Só atendeu uma mãe do Walter daí. Por isso está sorrindo assim, né? Só atendeu a mãe do Walter.
A gente, ó, depois do podcast a gente vai ter outro conteúdo que vai ser um stand-up. Eu quero... Não, tô brincando. Ângela, mais uma questão a trazer em relação à história do condomínio na Grande Florianópolis? Não, acho que é mais ou menos isso aí. Eu teria bastante outras coisas para falar, mas são tantas coisas, né? Mas gostaria de dizer que o Jornal dos Condomínios, o trabalho que é desenvolvido por nós, não é só através do jornal, né? A gente já trouxe cursos, workshops com especialistas do país, assim, muito legais. Diversos eventos. A gente diversos eventos, já apoiamos grandes eventos, né? Então a gente bate um bolão em todos os setores, com a intenção sempre assim de trazer coisas novas. E unir. Trazer sempre coisas novas, dizer assim, olha, aqui está faltando uma lacuna, tem uma coisa não preenchida, o que é? Então vamos trazer essa informação, vamos trazer esse evento, vamos, sabe? Então sempre tá no DNA, assim, não é só o jornal impresso. São 214 palestras, edições, workshops, estamos na 214. 214. Tem algum filho preferido ou é o último sempre? Como é que é a história? Tem aquele que não saiu da memória? O jornal que saiu da minha primeira coluna. Para! Hoje ele tá um romancista. Ele tá puxando brasa pra cima dele. Não é pra cima dele, não. Na verdade, eu medi as minhas palavras aqui diante da Ângela para não passar vergonha, não ficar emotivo e chorar. Mas para mim é um prazer imensurável para estar aqui junto da Ângela e olhando para trás toda essa história linda que ela tem de unir a categoria, da área, todo mundo que é envolvido na área condominial. Então isso é de uma beleza, de um amor, de um carinho que vai muito, mas muito mais além que as boas técnicas que um condomínio exige, assim, sabe? Então, para mim é imensurável poder estar aqui junto dela. A Ângela é uma... Puxa saco. Por favor, Rogério, na hora da edição. Eu que me esforço para trazer a pessoa aqui, né? Também quero um beijinho. Tudo ciumento aqui. Cara, eu sou ciumento da Ângela pra cacete, cara. Cara, ela tirou uma foto com o Gustavo Camacho. Gustavo, um abraço aí, inclusive. Eu fiquei com ciúme. Não, e uma vez o Everton também, né? Fez uma zoeira. Tirou uma foto comigo, mandou. Ângela. Por acaso a Ângela esteve no seu casamento? Ela esteve no meu. Mas ela vai estar na bodas de ouro do meu. Ela vai estar do teu? Cara, hoje Com isso, encerramos nosso 10º podcast. Não, pessoal, quem quiser, todas as edições estão disponíveis lá no portal, Ângela, para edição impressa. Eu acho que de uns 3 anos para cá, né? Quem quiser, várias edições, a gente não sabe precisar, mas lá em condominiosc.com.br, é isso? Portal condominiosc.com.br. Tem lá edições impressas, você pode ter acesso a várias edições no modo digital. E se você for de algum condomínio dos municípios que a gente citou aqui, é só solicitar que o Jornal dos Condomínios encaminha a edição impressa para o seu condomínio, para você, síndico, e também uma para o conselho. É isso? Eu queria agradecer muito essa participação, é muito divertido conseguir trazer boas memórias assim com vocês, né? E trazer algumas visões que eu tenho, e eu gostei muito. Muito mesmo. O convite fica aberto permanentemente. Pelo convite, pela consideração. A exemplo do Jornal dos Condomínios, a gente tenta trazer esse carinho para poder fazer isso daqui também para a nossa audiência. Isso aí. Ângela, você é uma mulher incrível e o jornal não poderia ser diferente do que você é. É um jornal incrível, porque você é uma mulher incrível. Obrigada. Rogério, depois eu tenho uma indicação para te fazer de uma música para colocar de fundo aqui durante todos esses momentos love aqui. É isso aí, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Vamos lá fazer o 10. O Walter 10 são 5 dedos, tá? 5 dedos em cada lado. 10.